Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Projeto de lei de zoneamento é rejeitado pela Câmara. A partir da decisão, tema só pode voltar a ser discutido na Câmara se for apresentado um novo projeto. Confira como foi a sessão desta quinta-feira num balanço que preparamos para você. Vereadores criticam a demissão de estagiários da Prefeitura. Reconhecimento: site da Câmara é finalista em Prêmio Nacional de Acessibilidade. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. O projeto da nova lei de zoneamento foi rejeitado pela Câmara na sessão desta quinta-feira. A decisão foi tomada com base nos pareceres contrários das 3 comissões que analisaram o texto e põe fim ao processo que rendeu muitos debates dentro e fora da Câmara. Para voltar a tramitar no Legislativo, a Prefeitura teria que apresentar um novo projeto. Mais detalhes na reportagem. O projeto de lei de zoneamento recebeu pareceres contrários das 3 comissões que o analisavam e, portanto, foi rejeitado e não pôde ser votado. Apresentado no ano passado pela Prefeitura, o projeto tramitou nas comissões de Justiça, Planejamento e Transportes, que, em seus pareceres, alegaram que o projeto não teria condições de ir à votação. Um dos questionamentos aponta que o plano diretor não está contido na proposta. Os que fazem parte dessas comissões deram o seu parecer, analisaram tecnicamente e assumiram para si a responsabilidade dizendo que havia erros no projeto ou que o projeto não estava adequado ou que não concordava com os projetos. A lei de zoneamento estabelece normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo na cidade. O principal objetivo é ditar regras de como e onde construir, definição de áreas comerciais, residenciais, industriais ou mistas. A lei de zoneamento esteve presente em várias sessões, gerando diversos debates entre os vereadores, que apontaram possíveis irregularidades no projeto. Desde que foi apresentado, a Câmara promoveu 12 reuniões com os moradores nos bairros através do Câmara Presente e também audiências públicas para que pudessem expor opiniões e apontamentos em relação às mudanças previstas pelo Executivo. Em dezembro do ano passado, o projeto chegou a ser suspenso pela Justiça, que exigia da Prefeitura a publicação de todos os documentos e estudos técnicos realizados e também que a população pudesse participar efetivamente da revisão das leis. Então nós fizemos nosso trabalho, realizamos nosso trabalho, consultamos a população, fizemos o Câmara Presente, que vocês aqui, eu quero agradecer a todo o pessoal da TV Câmara que participou do Câmara Presente. Podemos ir aos bairros, conversar com a população, dizer o que a população queria, o que vai impactar a vida da população. Tudo isso foi importante o trabalho da Câmara Municipal. E a gente já tem mais do que o meio caminho andado para o próximo prefeito e os próximos vereadores também tratar esse assunto que precisa ser tratado nos próximos anos para a cidade de São José. Aproveitar, fazer o plano diretor da maneira correta e um projeto de lei de zoneamento que possa atender a população da cidade de São José dos Campos. Um dos pontos mais polêmicos seria do bairro Esplanada, em que os moradores se dividiram entre 2 grupos. Um que gostaria que a área permanecesse residencial e outro que gostaria da área mista, permitindo a instalação de comércios. Cidadãos preocupados com a preservação ambiental comemoraram o desfecho. Que era um projeto muito prejudicial ao futuro de São José dos Campos. Muitas áreas de ZEIS estavam sendo suprimidas, muitas áreas de preservação ambiental, áreas de cerrado, né? E era um projeto que não estava baseado em estudos, né? Ele estava atendendo a interesses especulativos. Eu creio que São José padece e muito de uma discussão mais aprofundada, né, sobre o seu crescimento. Eu creio que nós temos um grande volume de propostas para esse fim e temos também um corpo técnico bastante apurado e que pode, sem sombra de dúvidas, contribuir para que se faça um planejamento adequado e que se pense a cidade para daqui a 50 anos. Para a bancada governista, a rejeição do projeto enviado pela Prefeitura vai atrasar o desenvolvimento da cidade. Precisava se discutir a lei de zoneamento. É uma demanda da sociedade. Obviamente que você pode fazer isso discutindo uma maneira de atrair investimentos, mantendo a qualidade de vida da população. Como houve um entendimento da Câmara Municipal, através das comissões de rejeição do projeto,
Agora, se você for fazer um trabalho novamente da discussão da nova lei de zoneamento, vai ter que esperar o plano diretor e vai ter que esperar vir um novo processo, uma nova proposta. Isso vai ser pelo menos mais um ano e meio. E a cidade tem as suas consequências em relação a essa situação. Então, se a gente tiver alguma situação que o investimento dependia de uma aprovação do zoneamento, vai ter que aguardar pelo menos um ano e meio. Mais de 200 emendas foram apresentadas e apreciadas pelas comissões. A gente acompanhou na reportagem o desfecho do projeto da nova lei de zoneamento, mas outros 4 projetos de lei foram apreciados e aprovados durante a sessão desta quinta-feira. Confira. Dos projetos aprovados durante a 61ª sessão, 2 são de autoria do vereador Wagner Balieiro. Um deles cria o bilhete único especial, cujo objetivo é permitir que trabalhadores demitidos sem justa causa possam usar o transporte coletivo de graça por 90 dias. O outro obriga a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica a retirar fios inutilizados dos postes. Também foi aprovada a proposta da Prefeitura que permite a regularização do bairro Estância Nova Jersey, na zona leste de São José. Outro projeto aprovado é de autoria do vereador Juvenil Silvério, reivindicação de servidores do município. A proposta visa equiparar a jornada de trabalho dos agentes administrativos aos demais funcionários da área da saúde, que é de 6 horas diárias. Presente na pauta de votação, o projeto de zoneamento nem chegou a ser apreciado pelos vereadores. De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho, o projeto não foi colocado em votação porque recebeu pareceres negativos das comissões, sendo rejeitado. Esse processo está rejeitado pelas comissões, não cabendo mais votação desse projeto da lei de zoneamento. Exatamente. A decisão rejeitada, não arquivado para não termos o problema de futuramente ter qualquer tipo de discussão. Então, a pura orientação jurídica, a decisão tomada pelo presidente é de rejeição. Finalizada a votação, os vereadores deram início em seguida a mais uma sessão ordinária, a 62ª do ano, na qual foram votados requerimentos, indicações, moções e também atas e proposituras da Câmara. Todos os documentos foram aprovados. No período de pinga-fogo, os vereadores abordaram assuntos como problemas de gestão nas áreas de saúde, obras e esportes e também citaram o processo que levou à rejeição do projeto de zoneamento. Você confere as sessões na íntegra em nosso canal do YouTube. Vereadores criticam demissão de estagiários da Prefeitura de São José dos Campos. Segundo os estudantes, os cortes atingiram 50% das vagas. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. O desligamento de estagiários da Prefeitura de São José dos Campos na última terça-feira gerou polêmica. Segundo os estudantes, o corte atingiu 50% das vagas. O motivo seria a contenção de gastos por parte do governo. A medida foi criticada pelos vereadores. A medida foi anunciada como tentativa para equilibrar gastos. De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, a antecipação do encerramento de contratos de estagiários poderia ajudar o Executivo a não fechar o ano no vermelho. A medida não agradou os estagiários, que informaram que cerca de metade dos estudantes teve o contrato cancelado. Ainda de acordo com o grupo, o setor de protocolos foi um dos mais afetados, com 37 estagiários desligados das funções. Isso nos preocupa porque o atendimento ao público, hoje você pega o protocolo da Prefeitura, é feito na maioria por estagiários. E o que ocorre? A população vai usar muito mais agora no final do ano, porque ela procura onde recebe 13º e ela quer fazer algum acordo com a Prefeitura para fazer algum pagamento. Aí a falta do estagiário, isso pode causar transtorno para a população. Que infelizmente mandaram um monte de estagiários embora, eles não têm como continuar pagando a faculdade, agora eles vão ser culpados do rolo aí dessa gestão. Isso não é brincadeira não, estão brincando com o futuro de muitos e muitos adolescentes aí que estão se esforçando para chegar na faculdade.
Os estudantes também reclamam que não houve comunicação antecipada e que o corte também afetou aqueles que estariam no início do contrato e não apenas os em fase de encerramento, como apontado pelo Executivo. A Prefeitura tem mais de 1.800 estagiários. E se já está assim com estagiário, já está assim com algumas modalidades e alguns profissionais, imagina agora que vai chegar no final do ano que você vai demitir várias pessoas que são contratadas e pessoas que são funcionários não concursados, mas sim comissionados. E o caixa da Prefeitura? Além do cancelamento de contratos de estagiários, a Prefeitura também anunciou, por meio de uma circular, o corte das horas extras dos servidores municipais e também das fundações e autarquias, como, por exemplo, Urban, Fundas e Fundação Cultural. Segundo a Prefeitura, o fim dos contratos que aconteceria em dezembro foi antecipado. A medida faz parte de um esforço pelo equilíbrio das contas diante da queda na arrecadação. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então fique de olho nas vagas disponíveis no PAT. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, balconista de lanchonete, empregado doméstico, mecânico e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No próximo bloco, vamos falar sobre o novo site da Câmara, finalista em um prêmio de acessibilidade. A gente volta já. O Diário Legislativo está de volta e o novo site da Câmara conquistou um importante reconhecimento. Ele foi escolhido como um dos 5 melhores projetos em um prêmio nacional de acessibilidade na web. Veja mais detalhes na reportagem. O novo site da Câmara foi um dos 5 finalistas da 4ª edição do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, Todos@Web. O objetivo do prêmio é reconhecer os portais que mais seguiram os padrões de acessibilidade e viabilizaram a informação para pessoas com deficiência. Nosso site concorreu na categoria Projetos Web Governamentais, a qual o vencedor foi o portal DataPrev, do Governo Federal. O Todos@Web é uma iniciativa do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto e do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e tem apoio do Escritório Brasileiro W3C Brasil. Esta 4ª edição contou com a parceria da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, da Associação Brasileira das Agências Digitais e da Associação de Apoio à Criança Deficiente, a ACD. O novo site da Câmara foi especialmente projetado para que todos possam navegar. A arquitetura do site foi concebida para que softwares de conversão de texto em áudio, utilizado por pessoas com deficiência, possam reconhecer mais facilmente o conteúdo do portal. Na parte de cima do site, há uma barra de acessibilidade com atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste, no caso de pessoas que tenham a visão reduzida. Para saber mais sobre cada atalho, basta acessar câmarasjc.sp.gov.br/acessibilidade. Vamos saber como fica o tempo na tarde desta sexta-feira e também para o final de semana. Sexta-feira de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 29 graus, mínima 20. O céu nublado se mantém durante todo o sábado. A probabilidade de chuva é de 90%. A máxima alcança 29 graus, mínima 20. O sol aparece durante a manhã do domingo, mas à tarde chove com trovoada. As temperaturas variam de 30 a 20 graus. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até segunda.